Olá, paz do Senhor a todos. Hoje vou falar sobre a separação de Abrão e Ló. Mas antes de começar, eu vou orar. Por acaso era a palavra que eu era para partilhar na semana passada, mas pronto, Deus me deu outro versículo para falar. Então, como eu tive a revelação, que é para falar dessa revelação na semana passada, pronto, na última semana, então eu vou partilhar essa palavra. Por acaso estava pensando nisso para partilhar antes, foi aquilo que me veio ao meu coração na semana passada. Mas como eu tive a confirmação, é para eu ler é para eu falar sobre esse versículo, sobre esse capítulo. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença de pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes, e também de pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade, Senhor. Usa-me, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, que não venha de mim, meu Pai, mas que venha através do teu Espírito Santo e que muitas almas possam ser alcançadas, para que o teu nome seja exaltado cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Gênesis capítulo 13, que vai do 1 a 18. Então eu vou começar. Pronto, aí diz a desavença entre Abrão e Ló, né? Toda a Bíblia é diferente, né? Mas nós sabemos que eles tiveram que se separar. Então o tema que eu vou é sobre a separação de Abrão e Ló. Então, subiu, pois, Abrão do Egito para Negebed, levando a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas subiu do Negebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E neste tempo, os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Roga-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído o Sodoma e Gomorra, como a gente sabe. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si todas as planícies do Jordão e partiu para o Oriente, assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da planície. E foi armados as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão: Depois que o Ló se apartou dele, levanta-te agora aos olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês hei de dar-te a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderás ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque te darei a ti porque darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Maré e em Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Então, como eu estou a partilhar essa palavra, o que é que isso nos demonstra? Que Abrão, pronto, já sabemos a história de Abrão e Ló, eles tiveram que se separar, né? Porquê? Porque houve contenda entre eles. Tanto eles, os seus pastores, tanto eles dois possuíam muitos bens. Então começou a haver briga entre os seus pastores. Os pastores pronto, que guiavam os rebanhos, né? Os pastores que guiavam os rebanhos de Abrão e os pastores que guiavam os rebanhos do Ló. Então ambos possuíam muitos bens. Então, como não tinha muito espaço para eles dois, né? E começou a haver contendas. Não havia muito espaço para eles dois porque eles tinham muitos bens. Então tiveram que se apartar um do outro. E então, para evitar com desavenças, então Abraão foi uma pessoa muito, pronto, foi humilde e gentil, né? Ele disse assim, para não haver contenda entre nós dois, entre nós, né? Entre os seus pastores e os meus pastores, porque nós somos irmãos, então é melhor nós apartarmos um do outro. Então, então Abraão deu essa oportunidade ao Ló para ele escolher primeiro.
escolher o sítio onde ele quer ficar, né? Ele disse assim, não está, porque aqui está a dizer, em verso 9 que diz assim, porventura não está toda a terra diante de ti, rogo-te que te apartes de mim, se tu escolheres a esquerda eu irei para a direita. Assim foi o Abraão que falou. Eu estou a ler mais uma vez o verso 9, né? Que de Gênesis do capítulo 13, que se tu escolheres a esquerda eu irei para a direita, e se a direita escolheres eu irei para a esquerda. O Abraão foi humilde, nem foi para... Então ele deu essa oportunidade para Ló escolher onde ele quer. Então, no verso 10 diz assim, então Ló levantou os seus olhos, viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído aquela, nós sabemos já, Sodoma e Gomorra, era um sítio onde havia muito pecado, muita desobediência. Então, o Ló viu mais pela aparência, viu o sítio, ela parece tudo muito bonito, então, mas não contava que aquele sítio era um sítio onde tinha pessoas muito desobedientes a Deus, pecadores. Então, por isso foi, para ele escolheu essa terra, né? Esse lugar, antes de Deus destruir a Sodoma e Gomorra, que pronto, era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Então Ló escolheu essas planícies do Jordão, né? Escolheu esse sítio, Sodoma e Gomorra, onde havia muito pecado nele, porque ele só viu pela aparência, pela beleza, mas não sabia o que é que está lá dentro, porque às vezes a aparência engana. Então, assim que Ló apartou-se de Abraão, as promessas que Deus tinha para Abraão começaram-se a cumprir, se cumpriram, né? Porque é como se fosse, o Ló era como se fosse um tropeço, tá a ver? Então, depois que ele saiu, né? Depois que Deus se apartaram, então as promessas que Deus tinha para Abraão se cumpriram. Então, porque aqui diz que habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades de planície e foi armado as suas tendas até chegar a Sodoma. E ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, é como eu disse. Então, aí está. Então Deus abençoou Abraão, disse o Senhor a Abraão. Agora estou a ler o verso 14, né? Para vocês entenderem, quando eu estou a explicar, eu gosto de ler ao mesmo tempo para vocês entenderem melhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que o Ló se apartou dele, levanta-te agora e olha deste lugar onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, hei-te dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se pudesse ser contado o pó da terra, então também poderás ser contada a tua descendência. Levanta-te e procura esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque darei-te a ti. Então, Deus abençoou a promessa, depois que ele se apartou, e pronto, Abraão habitou-se na Canaã. Partou, Deus deu toda aquela terra a Abraão. Ele foi abençoado e assim a sua descendência ia se multiplicar a promessa. Porque havia briga entre ele e Ló. Então eles tiveram que se separar. E aí ele foi mais abençoado. Aí ele se cumpriu a promessa, porque havia contenda entre os irmãos. Às vezes a gente tem que se separar daquilo que às vezes vai nos fazer, vai ser um tropeço para a nossa vida, vai ser um tropeço na nossa caminhada. Às vezes a gente tem que, para não haver contenda, para não haver desavenças, às vezes é melhor se separar um do outro, porque são irmãos e foi o que ele disse. Nós não podemos, porque somos irmãos, eu não quero contendas, então é melhor que a gente se aparte um do outro, para haver paz, para não haver contenda. Assim, por que eu estou a partilhar essa palavra? Que muitas das vezes nós estamos num ambiente, né? Num ambiente, pronto, ou em algum lugar ou um sítio que às vezes não é da vontade de Deus a gente estar lá. Às vezes é um ambiente, ou estou a dar um exemplo, um ambiente onde tem contenda, um ambiente onde tem fofoca, um ambiente onde tem desavenças. Às vezes, ou uma situação, um lugar que às vezes está a trazer, não está a trazer união, o amor. Apesar que Deus diz nós devemos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, mesmo entre famílias, mesmo entre amigos ou colegas, ou mesmo num lugar de trabalho. Às vezes há ambiente que a gente não deve estar, ou ambiente que às vezes pode nos contaminar, nos tirar da presença de Deus, ou um sítio onde ou é a roda dos escarnecedores, olha, inclui tudo, ou um sítio que nos vai fazer pecar, ter atitudes que a gente não devia ter, e podemos perder a nossa salvação para sempre por causa da falta de perdão, da mágoa, da contenda, ou estar num sítio que vai fazer com que eu fique aborrecida sempre. É um exemplo que eu estou a dar. E nós temos, às vezes, para ver paz, para ver amor, porque Deus quer que nós estejamos em paz com todos. Então, se é um sítio que não vai nos fazer bem,
Pode ser mesmo um lugar entre famílias ou certos sítios que Deus, onde o Espírito Santo não está, que às vezes não nos, ou, por exemplo, ou ter companhias que não vai nos levar para Deus, que vai nos fazer pecar, ou vai nos fazer desviar, ou, ou alguma conversa, alguma situação. Para dar um exemplo, porque assim como Abraão estava a ter contenda com a própria família, com o seu sobrinho Ló, com a própria família ele estava a ter contenda, e às vezes é melhor a gente para não ver contenda, né? Às vezes é bom se apartar para o bem, porque assim os dois ambos vão ter paz. Estavam a ter confusão porque eles ambos possuíam muitos bens, então havia já contendas entre os seus pastores. Então, então é isso que eu quero partilhar aqui, que às vezes nós temos que pedir muita direção a Deus. Se há sítios que a gente sai da vontade de Deus, a gente está, ou se há sítios que sai da vontade da gente ir também, porque às vezes a aparência engana. A gente vai para um sítio, às vezes, que não é da vontade de Deus. Então, nós temos que pedir sempre, antes de tomar alguma decisão, a gente tem que sempre pedir direção do Espírito Santo. E para que nós não caímos no engano, só mesmo Deus é que nos pode dar direção e analisar, será que é melhor eu estar nesse sítio, nesse ambiente, nessa conversa, onde há distinção, onde há fofoca? Será que isso vai me edificar ou se isso vai me matar espiritualmente? Será que isso vai me fazer crescer em Cristo? Sim, porque será que isso é da vontade de Deus eu estar aqui? Ou pronto, nenhum de nós somos perfeitos, mas mesmo entre famílias, mesmo entre amigos, mesmo certos lugares que a gente não vê, onde o Espírito Santo não habita, não devemos frequentar, quando nós conhecemos a palavra, ou um sítio que não é da vontade da gente frequentar, um sítio onde há contendas, ou onde há blasfémia, sítios que às vezes podem nos tirar, matar-nos espiritualmente. Então nós temos que analisar e pedir muita direção ao Espírito Santo de Deus, se é da vontade deles a gente estar num sítio, ou se é da vontade a gente estar nesse sítio. Então nós temos que pedir muita direção, porque o Abraão foi tão humilde, vou só, antes de finalizar, o Abraão foi tão humilde que ele não olhou as coisas pela aparência, porque às vezes ele não olhou pela beleza, ele decidiu confiar em Deus, ele confiou na providência de Deus. Ele deu aquela gentileza do sobrinho escolher primeiro o sítio. O sobrinho olhou pela beleza, mas não sabia o que é que estava lá para frente, não sabia o que é que estava, como é que aquela cidade era. Então, não, por isso é que nós temos que não ir para qualquer sítio, de pedir discernimento, se é da vontade de Deus, se é da vontade de a gente estar nesse grupo, nesse trabalho, nesse ambiente, ou qualquer sítio, ou mesmo no ambiente, mesmo entre famílias, mesmo entre irmãos, mesmo entre amigos, ou amizades que a gente se calhar não, que vai nos afastar da presença de Deus, ou que vai nos trazer contenda, ou que vai nos afastar de Deus. Nós temos que pedir direção muito a Deus, a direção do Espírito Santo, para a gente obedecer aquilo que Ele quer, a vontade dEle não a nossa vontade, e analisar se aquilo vai nos fazer ficar próximos em Cristo, se vai nos fazer voltar à velha vida, as coisas que, não ainda, a gente tem que deixar para trás e seguir em frente, deixar as coisas para trás que nos tira da presença de Deus e seguir em frente, porque só assim é que o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. Às vezes o propósito de Deus que Deus tem para nós não se cumpre porque nós ainda não estamos na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para nós. Porque quando a Ló se apartou de Abraão, as promessas de Deus se cumpriu na vida de Abraão, aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, cumpriu-se as promessas a Abraão, e depois de ter saído, porque ele disse assim, porque Deus tinha dito a Abraão, sai da tua parentela, mas ele levou o Ló era tipo como se fosse um tropeço, e é mesmo, porque antes de destruir a Sodoma e Gomorra, ele teve que interceder quando houve aqueles que Deus ia destruir a Sodoma e Gomorra, quando apareceu, ele teve que interceder, Abraão, e mesmo assim trouxe problemas, Abraão teve que interceder para que Deus protegesse a Ló quando ia destruir a Sodoma e Gomorra. Teve que proteger ele e não foi fácil. Por isso, às vezes, há pessoas que às vezes são tropeços na nossa vida. Às vezes que o propósito de Deus às vezes não se cumpre, porque ainda algo não está bem, ainda há coisas que a gente tem que tirar no meio de nós, coisas que não edificam, coisas que entristecem o Espírito Santo. E é isso que eu quero deixar aqui, que essa palavra possa ter falado aos vossos corações, também falou a mim, eu creio que vai falar a muita gente. É uma palavra de exortação, sempre uma chamada de atenção que a gente tem que analisar, não apegar as coisas, porque Abraão não se apegou ao seu sobrinho, não se apegou às coisas. Ele disse, olha, é melhor que a gente se separe,
para que nós somos irmãos, para não haver contendas, porque às vezes não devemos apagar as coisas, as pessoas, nós temos que apagar a Deus, a Jesus Cristo, não as coisas deste mundo, porque tudo é passageiro, mesmo família. Não devemos nos apagar. Sim, devemos amar e interceder, mas não apagar as coisas, porque as coisas vão e vêm, nada é para sempre. Nós temos que ter em mente que nada é para sempre. O que nós temos que ter posto os nossos olhos em Cristo, na nossa eternidade em Cristo. Não se apagar as riquezas deste mundo, não se apagar as pessoas, as coisas deste mundo. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que essa palavra possa ter falado aos vossos corações. O tema é sobre a separação de Abrão e Ló. Eu depois vou pôr os versículos no comentário. Ficam na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo e que essa palavra possa ter falado aos vossos corações. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom fim de semana na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo.